TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Sempre estamos aqui trazendo testemunho de várias pessoas que têm experiências reais com Cristo, porque o Senhor ele nos chamou para sermos testemunhas vivas, cartas vivas. O Senhor ele não quer que nós venhamos apenas ser teóricos e conhecê-lo por letras, mas o Senhor quer que a sua vida seja expressa através de nós, sendo nós um canal de bênçãos, tanto Deus fazendo a obra dentro do nosso coração, como também levando a verdade dele para muitas pessoas. Então que você também, assim como todos nós, possamos estar cada dia mais se dispondo a Deus, para que o Senhor possa nos usar onde quer que nós venhamos estar, seja no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, conversando com as pessoas, que possamos levar a verdade do Senhor, que é isso que Deus quer a cada um de nós, Vamos ser testemunhas, não apenas pregar a Cristo, mas que as pessoas possam se converter também pelo nosso procedimento. Amém? Então hoje nós estamos com uma visitante de longe, que veio do Rio de Janeiro, nossa irmã Márcia Leão, que é do Rio de Janeiro, cidade capital, E ela veio a propósito para participar do encontro microrregional que houve aqui na cidade de Cachoeira do Sul. E a nosso convite, então, ela está participando do programa Janela do Céu, Tudo bem, irmã Márcia? Tudo bem, Elisa. É um prazer estar aqui com todos nós. Vocês. São os encontros que não dá para... Só Deus que pode fazer esses arranjos, que a gente não imagina. E, de repente, Deus muda tudo e traz cada um de nós, onde Ele quer. É verdade, a gente não pode fazer mais planos, não. Deixar tudo nas mãos do Senhor. Porque os planos deles, com certeza, são melhores do que os nossos. É verdade. Márcia, conta para nós como foi, a tua experiência com Cristo. Como era a tua vida antes de Jesus. Cada um de nós tem uma experiência diferente, apesar de tocarmos o mesmo Cristo. Mas a gente tem relacionamento com Deus diferente, E assim, como foi na tua vida essa experiência de receber a Cristo? Então, desde jovem, eu sentia que faltava algo dentro de mim, Minha mãe era católica, meu pai era só, mas não era frequentador. Então ela sempre tinha essa preocupação de nos levar à igreja todos os domingos. E era algo assim, por obrigação. E eu ia obrigada, e eu não tinha paz. Aí tinha que passar por confessionário para participar da Santa Ceia, receber a hoste, E aquilo me deixava desconfortável, porque eu falei assim, poxa, mas eu vou confessar meus pecados a um homem que é pecador também. Uhum. E aquilo sempre ficou no meu coração, e eu achava que tinha alguma coisa errada. E eu era muito revoltada, Então, quando eu dizia, eu não quero ir, a minha mãe falava, então você também não vai sair para lugar nenhum se você não for. É ótimo, então, fica em casa mesmo, porque para lá eu não vou. Então, era assim, uma rebelião declarada, E um dia, passar dos anos, meu irmão mais velho, que foi o primeiro a ser resgatado, pelo Senhor, somos 4 hoje, Mas na época não existia ainda a minha irmã caçula, não tinha nascido ainda, a Viviane. Não, minto, ela era pequenininha, uns 3, 4, 5 anos de idade. Nós éramos já aos 18 anos. E um dia o Senhor falou para o meu irmão, e falou, eu vou me apresentar a ela. Então, sempre que eu lembro assim, desse momento em que o Senhor falou para ele, assim, eu vou me apresentar a ela. Isso é muito forte para mim. E o Senhor se apresentou a mim. Nós frequentávamos uma igreja, uma denominação, e ali eu me batizei, ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo, dons. Comecei a ter visões e anjos, O Senhor me levou a ter muitas experiências com Ele. E com o passar do tempo,
nós saímos dessa igreja, né? Fomos para uma outra, eu, meu irmão e alguns outros irmãos que alguns já ainda hoje fazem parte deste movimento da Igreja do Senhor Jesus, né? E nós estávamos frequentando uma outra denominação e um dia o Senhor falou: saiam desta igreja, se reúnam em casa e ali eu falarei com vocês. Então o Senhor foi trazendo os sinais e passamos a nos reunir sem nada saber que existia esse movimento da Igreja do Senhor Jesus. Mas sabíamos que o Senhor iria nos levar para algo assim, um relacionamento com Ele mais elevado, né? E todos nós tínhamos sede do Senhor. E quando começamos a nos reunir na casa do meu irmão, né? E o Senhor foi mostrando como deveríamos nos conduzir nos cultos. E os cultos que prestávamos ao Senhor, quando nós tomamos conhecimento desse movimento, vimos que era igualzinho como nós fazíamos na casa dele, sem conhecer, sem saber de nada. Sim. E um dia, né, um irmão, que hoje também não está conosco, né, um irmão em Cristo, ele veio prestar um curso aqui nas Forças Armadas, uma escola militar. E um dia ele descobriu, né, conheceu a Igreja do Senhor Jesus e ligou para o meu irmão e falou assim: irmão, encontrei a igreja. O Senhor me levou a conhecer. Nós encontramos, irmão. Então aquilo foi uma alegria para todos nós no Rio de Janeiro. E também, eu estou sendo assim bem resumida. E uma vez também o irmão Sérgio Alves, né? Ele foi nos conhecer, né? Foi apresentar, conversar conosco. Foi assim uma alegria imensa, né? Conhecer, eu falei assim, meu Deus, é verdade, existe mesmo esse movimento, né? E o Senhor falava com todos nós, dava sonhos, visões. A gente orava, né? Passávamos para a nossa liderança na época, né? E essa liderança passou a entregar, né? Conforme a orientação do Senhor para o irmão Sérgio Alves. E um dos nossos irmãos, né? Que hoje também está neste movimento, ele esteve aqui em Cachoeira alguns anos atrás e conversando com o irmão Sérgio no gabinete, ele pegou uma lista e mostrou que o Senhor deu o nome de todas as pessoas que viriam fazer parte desse movimento, que seriam membros do corpo de Cristo lá da Igreja do Rio de Janeiro. Meu nome estava lá. Em nome de todos, minha família, meus irmãos, né? Mas muito antes disso, eu quero dizer, que o Senhor está me trazendo à memória agora, que quando aceitamos o Senhor, houve uma certa resistência por parte dos meus pais, que meu pai começou a investigar a igreja, que igreja era aquela que nós estávamos frequentando, e porque eu mudei assim radicalmente, né? Eu era uma coisa e daqui a pouco eu não era mais nada daquilo, porque aquilo algumas coisas do mundo, né, não me atraíam mais, né? E eu só queria saber de ler a Bíblia, de orar, de cantar. Eu, meus irmãos, né, meus dois irmãos, um mais novo do que eu e o outro mais velho, ao chegar ao ponto de que, como diz a palavra do Senhor, nós devemos respeitar e obedecer às autoridades, né? Então, nós já tínhamos esse entendimento. Eu não era nem casada ainda, mas trabalhava, né? Meus irmãos também. E meu pai falava assim: vocês não vão mais a lugar nenhum. Vocês decidam. Ou vocês voltam a ter a vida de vocês normal, mas para essa igreja vocês não vão mais. Escolham. Eu falei: pai, eu escolho Jesus. Nossa. E meus irmãos também escolheram. Eu falei assim: pai, nós escolhemos Jesus. Não estamos desrespeitando o Senhor. Aí ele: ah, é? Então tá. Do quarto de vocês não sai. Então a gente obedecia. Então o que nós fazíamos, Elisama? Quando a gente sabia que tinha, naquele horário, dia de domingo, dia da semana, tinha os cultos na igreja, meus irmãos ficavam lá no quarto dele, com a porta aberta, os meus dois irmãos, e eu ficava no meu quarto,
E ali a gente fazia o culto ao Senhor. Sozinhos. Aí meu pai... meu pai não era um servo do Senhor, né? Deus não leva em conta a ignorância de uma pessoa, né? Então ele passava pelo corredor muito sério, olhava para mim, olhava para o meu irmão, meus irmãos, aí fazia assim, aquela coisa de gente antiga. Hoje é assim, e aí ele falou assim, agora vamos louvar o Senhor nesse louvor. Aí falava da palavra de Deus, eu glória a Deus, aleluia, Senhor, por tudo que nós estamos passando. Então esse nosso viver, a chegar ao ponto, eu falei assim, vocês não vão largar esse Jesus, não? Aí eu falei, não, pai, não fomos nós que escolhemos ele, é ele que nos escolheu, não podemos largar. Aí ele falou assim, então tá, vocês vão embora dessa casa, escolhe, ou vocês moram aqui conosco, não vai faltar nada para vocês, ou vocês vão ter que ir embora. Eu falei assim, não, tudo bem, a gente vai embora. Então aí ele nos colocaram num apartamento e tudo, colocou tudo, né? Mas eu falei assim, agora vocês vão se virar. E o Senhor foi conosco até desde então. E depois, ao crescer, casar e tudo mais, continuamos tendo experiências, aí saímos desse movimento, fomos para outro movimento, que aí foi que nós conhecemos os irmãos que hoje estão conosco, alguns já não estão mais, e foi que nós passamos a nos reunir na casa do meu irmão. Mas sempre alimentando, né, aquele desejo de servir o Senhor com pureza, com dedicação, né? Com certeza alguma coisa que movia vocês, né, internamente. Essa eleição de Cristo, né, de querer estar sempre em algo genuíno, em algo puro, buscando o Senhor, porque Deus às vezes exige de nós decisões radicais, né? Dependendo do propósito, daquilo que Deus tem plano, Deus exige que a gente se posicione logo cedo, né? Como foi no caso de vocês. Sim, é verdade. Eu quero dizer que às vezes eu sinto saudade de ter essas atitudes radicais que eu tive lá atrás e hoje eu tenho dificuldade de tomá-las. Né? É algo assim muito interessante, né? Porque conforme a gente vai avançando no conhecimento, né, a gente tem que entender que conforme a gente vai avançando no conhecimento, as decisões ela tem que ser tomadas juntas. Não, o senhor está falando que é assim que eu tenho que ser. Né? A gente não ficar empurrando com a barriga, né? E algo assim muito interessante que eu vejo é que naquela época tinha os vídeos cassete. Nossa, era uma distribuição assim, e agora? Qual que eu vou ouvir? Troca comigo. A gente ouvia muitas vezes. E ali a gente compartilhava no culto, crescia em vida, muito antes, né, de podermos estar aqui. E quando nos foi permitido a vir aqui em Cachoeira e os materiais chegarem lá, no Rio de Janeiro, nossa, foi uma festa assim para nós, sabe? Nos tocar, assim, gente, é inacreditável. Nós estamos tocando esse material. Então nós comíamos, né? As apostilas eram tipo aspiral. Eu tenho muitas delas até hoje, né? Padrão Divina Família, Escola de Obreiros, Formação de Obreiros, né? Sobre muitos outros assuntos. Tem lá, está guardado lá, não me desfaço. Mas eu vejo assim que eu fico muito agradecida a Deus, Elisama, porque aconteceu algumas coisas na cidade do Rio de Janeiro em que houve assim uns problemas lá, né? Em qual igreja que não existe problemas, né? Em que o Senhor mandou eu sair, né? E mandou eu ir para uma outra denominação. Então eu gostei muito, fiquei preocupada. Eu falei assim, meu Deus, é o Senhor que está falando comigo? Eu falei, sou eu mesmo, minha serva, vá. Fica na tua casa. Então ali fiquei orando, pedindo a Deus, Senhor, tua palavra diz que se é profecia, o povo se corrompe. Eu não posso ficar dentro de casa, eu preciso estar em comunhão com o corpo, teu corpo, meus irmãos. E aí o Senhor me mostrou uma denominação para eu ir. E o Senhor falou assim, fica aí até a segunda ordem. Então, quando eu cheguei nessa denominação, fui ao gabinete do pastor, aí o pastor olhou para mim e falou assim, minha querida, seja bem-vinda. Mas de onde você veio?
Aí eu falei, olha, irmão, o que eu tenho para dizer para o Senhor? Eu perguntei até ao Senhor Jesus o que eu deveria dizer. Eu falei assim, diga a ele que eu mandei você ficar aqui até a segunda ordem. Eu falei assim, é só isso que eu tenho para te dizer, pastor. Aí ele ficou assim olhando para mim, então seja bem-vinda, minha filha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, eu custei a me adequar, né, com o ritmo daquela denominação, mas Deus me mostrou que me levou para me quebrar, porque eu era muito engessada, né? As irmãs lá falavam, você é muito engessada, Márcia. Aí aquilo me dava uma ira, né? Vinha sempre uma justiça própria, e aí o Senhor foi me mostrando, não é assim. Tenha paciência. E o Senhor sempre falava para mim, você não é nada. Nunca esqueça disso, você não é nada, você não é melhor do que eles. Então aí eu fui começando a buscar, fui começando a me soltar mais, porque eu era muito séria, muito trancada. E teve um dia que as irmãs falavam assim, nossa, Márcia, como você está diferente. Você não está mais engessada, querida. E eu estava ali feliz um dia do culto, e aí o Senhor, numa noite do culto, o Senhor falou, eu quero que tu saia. Saia deste lugar. Aí eu chorei muito, né? Porque eu me adaptei, né? Então eu vi que era o Senhor que estava falando comigo. Eu falei, mas vou para onde? Aí ele, volta. E eu não queria voltar, né? Por tudo que eu vivi, presenciei, né? E eu não queria voltar. Mas aí eu orando, buscando, me consagrei ao Senhor. Falei, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Sou eu mesmo. Volte. Eu quero que você volte. E um dia eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu me encontre com algum irmão daqui da igreja do Rio de Janeiro. E nisso que eu estava atravessando a rua... No mínimo ia ser muito difícil, né? Quando eu estava atravessando, com quem eu encontro? Com o irmão Paulinho, né? Que também hoje faz parte lá da igreja. Ele, irmã, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Eu falei, estou bem, estou voltando. Ele, hã? Eu falei, estou voltando, o senhor mandou eu voltar. Onde vocês estão se reunindo? É assim, né? Então, sanguíneo é bem assim, né? Chega, vai é para voltar, então tá, vamos voltar. E foi quando o Flávio retornou ao Rio de Janeiro, né? Assumiu a igreja segundo a direção do Senhor. E desde então estou com os irmãos, com a graça de Deus, e muito feliz. Amém. Olha só, Deus faz os seus arranjos, né? Deus tem sempre um propósito, algo para trabalhar no nosso coração, mas tudo sempre visando o nosso crescimento espiritual, né? É muito interessante isso, que a gente tem que seguir a unção interior, né? Teve outro irmão também que veio aqui, que ele disse assim, que Deus disse para ele sair, né? Que ele sentiu que ele tinha que sair, né? E aconteceram várias coisas na vida dele, e aquilo me chamou a atenção, né? Porque, de repente, era necessário mesmo, né? Deus é que sabe, é como o filho pródigo, né? Ele pediu para sair, o pai não impediu que ele saísse, né? Quer ir? Todo mundo tem livre-arbítrio, né? Todo mundo tem uma direção. Vai, né? Porque talvez ali dentro daquele ambiente não ia mais acontecer nada na vida dele, né? Então ele precisava passar por uma outra situação, para Deus trabalhar talvez de outra forma, né? O filho pródigo, para depois, como diz lá, ele cair em si e ver que onde ele estava era realmente bom, né? E aí ele voltar, então, por isso que a gente não pode julgar, né? Deus diz, né? Não julgueis, porque a gente nunca vai conseguir alcançar a verdade do Senhor, e a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito também, né? Na nossa vida diária, quando ter aquele sentimento de Deus dizer, continua, para, faz isso, faz aquilo, né? Que é o desenvolvimento da nossa salvação, né? Isso é o que o Senhor quer de cada um de nós, né? Que nós venhamos ter esse relacionamento com Cristo, e não uma vida de frequentar cultos, né? É verdade. De frequentar a igreja, porque isso não é um relacionamento com Deus, né? O culto, na verdade, é o resultado da minha busca diária, pessoal, com Cristo. E que nós possamos, né, ter essa visão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo. Aguarde, fique conosco. Janela do Céu.